Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O programa de redução da jornada de trabalho vai ser prorrogado até o fim do ano. O governo sanciona leis que autorizam contratação emergencial na pandemia e proíbem o uso de barragens a montagem como a de Brumadinho. E os gols da noite no Brasileirão e na Libertadores. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nova lei sobre o controle de barragens. Vamos a Brasília com a Lívia Veiga. Boa noite. O que mudou, hein, Lívia? Oi, Patrícia, boa noite. A lei aumenta as exigências de segurança. Fica proibido a partir de fevereiro de 2022 o uso de barragem a montante, como a que rompeu em Brumadinho no início do ano passado. Esse tipo de barragem é construída com camadas de rejeito mineral. O plano emergencial agora é obrigatório em todas as barragens. E em caso de acidente, a multa pode chegar a R$ 1 bilhão. O presidente Jair Bolsonaro também sancionou a lei que permite contratação emergencial para obras de engenharia de até R$ 100 mil e para compras de até R$ 50 mil em função da pandemia. Patrícia. Obrigada, Lívia. Deputados estaduais votam neste momento o projeto de ajuste fiscal do governo de São Paulo. O Lúcio Sturm está na Assembleia Legislativa. Lúcio, boa noite. A votação já terminou? Boa noite, Patrícia. A votação terminou agora e a proposta do governo não foi aprovada por falta de quórum. Esse pacote de corte de gastos prevê uma economia de R$ 10 bilhões no caixa do governo estadual já para o ano que vem. Entre as propostas de ajuste estão a entrega dos parques estaduais para a iniciativa privada, um programa de demissão voluntária e a extinção de diversas companhias estaduais, como a CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional, e a Fundação para o Remédio Popular. Esse pacote de corte de gastos foi enviado em caráter de urgência aqui à Assembleia em agosto. Patrícia. Obrigada, Lúcio, pelas suas informações ao vivo de São Paulo. E o governo do Rio de Janeiro também prevê um rombo no orçamento do ano que vem. Vamos saber de quanto é? Pedro Paulo Filho, boa noite. Traga suas informações para a gente. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, um rombo de 20 bilhões de reais. A estimativa está no projeto de lei orçamentária anual encaminhada nesta quarta-feira à Assembleia Legislativa. Só que o Estado espera renegociar o pagamento da segunda parcela do regime de recuperação fiscal com a União. Se isso acontecer, o déficit cairá para 11 bilhões de reais. A venda da Companhia de Águas e Esgotos do Rio, a SEDAI, também poderá injetar quase 6 bilhões de reais no caixa. Esse projeto ainda poderá sofrer modificações na Alerj, que tem até o fim do ano para aprovar o orçamento. Patrícia. Obrigada, Pedro. E 3 macro-regiões de Minas Gerais avançaram no plano de reabertura. Vamos até Belo Horizonte com a Virgínia Nalon, que conta pra gente que regiões são essas, né, Virgínia? Boa noite para você. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. As regiões Leste, Jequitinhonha e Centro-Sul do estado. O avanço só foi possível porque todas apresentaram um quadro controlado da doença nos últimos 28 dias. Agora essas localidades vão poder reabrir cinemas, bares e parques. Aqui na capital, a Justiça autorizou o retorno de 31 creches e pré-escolas. Segundo a decisão, a frequência nas escolas infantis não é obrigatória e fica a critério dos pais levar as crianças ou não. Patrícia. Obrigada, Virgínia, direto de Belo Horizonte. E agora vamos saber as últimas informações sobre a Covid-19. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 4.810.935 casos de Covid-19. São 143.952 mortes. Foram 1.031 registros de mortes nas últimas 24 horas. E 45.288 pacientes estão recuperados. No total, já são 4.180.376 pacientes curados e 486.607 seguem em acompanhamento.
E o governo vai prorrogar o programa de suspensão de contratos e redução de jornada e salário. Vamos voltar ao vivo a Brasília, saber por quanto tempo desta vez, hein, Lívia? Patrícia, o ministro Paulo Guedes disse que os acordos vão poder ser renovados até o fim do ano, totalizando 8 meses. A medida autoriza empresas a suspenderem ou reduzirem a jornada de trabalho e o salário dos funcionários e prevê que o governo recomponha parte da renda dos trabalhadores. Como contrapartida, o empregador tem que manter o emprego por período igual ao da redução. Mas, para continuar no programa, as empresas precisam negociar novamente com os funcionários. Patrícia. Obrigada, Lívia, pelas suas informações e bom descanso aí para você. O acordo que prorrogou a tarifa zero do etanol importado dos Estados Unidos é uma aposta do governo brasileiro para aumentar a participação do combustível no mercado internacional. Quem garante é o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele participou do JR Entrevista desta quarta-feira. Sabemos que é um sacrifício, digamos, mas por que ele é feito? Na expectativa de que nós consigamos algo melhor do que nós tínhamos antes, né? Sem esquecer que nós também somos exportadores de etanol para os Estados Unidos, né? Nós exportamos mais ou menos a mesma quantidade que eles exportam para nós, por diferentes razões, porque lá na Califórnia, sobretudo, o etanol de cana é mais valorizado que o etanol de milho, pela sua performance ambiental. Então, a nossa perspectiva, a maneira de ter esse espaço negociador de 3 meses era a extensão da cota e buscar uma solução durante esse período que seja melhor do que antes, né? Que seja uma perspectiva de mercado melhor. E se não der certo, não deu, mas nós acreditamos que sim, porque há esse impulso negociador americano. É a primeira vez que os Estados Unidos aceitam falar de açúcar junto com o etanol, né? Até agora, até ontem, praticamente, eles não aceitavam. Olha, vamos falar só de etanol e nos cobravam, digamos, em relação a compromissos que teriam sido feitos no passado ou não. Claro que a gente não está pensando nisso porque existe uma situação, desafios que a gente reconhece muito grandes para o setor de etanol no Brasil. Mas a perspectiva americana era, só quero falar de etanol, só quero falar de abertura total do mercado brasileiro, né? Isso já não é mais o que a gente está vendo. Entrou o açúcar na equação pela primeira vez e concretamente agora com essas 80 mil toneladas, que assim, como eu digo, assim, do ponto de vista de um país com a produção que o Brasil tem, é pouco e não é esse, está longe de ser o nosso objetivo final. E vocês acreditam, o governo brasileiro acredita que o governo americano possa aumentar o percentual de etanol na gasolina lá? Acreditamos que sim, né? Eles já aprovaram tecnicamente o 15%, no E15, como se chama, de mistura. Nós temos 27. Isso, né? Mudaria o mercado? Mudaria completamente o mercado. Seria, enfim, uma bênção para todo o setor de etanol, tanto deles quanto o nosso. É claro que lá existem correntes ligadas ao setor do petróleo, que também, enfim, cada país tem as suas, né, a sua lógica produtiva, que, enfim, resistem a isso, mas está dentro do escopo, digamos, do que nós queremos falar e do que nós estamos negociando, a dimensão regulatória, né? Eu acho que o importante é que os setores de etanol do Brasil e dos Estados Unidos se vejam cada vez mais como, claro, concorrentes, mas ao mesmo tempo como cooperantes, digamos. Queria falar com o senhor sobre ajuda internacional. O governo brasileiro mandou uma missão ao Líbano logo após a explosão em Beirute. Qual o resultado de uma ação como essa e dessa ação especificamente? Olha, em relação ao Líbano, é um país que é muito querido para tantos brasileiros, né, de origem libanesa. Somos o país que tem o maior número de imigrantes, descendentes de imigrantes libaneses no mundo. Somos, em grande parte, um país libanês, né? Fazer parte de qualquer processo de melhora, de reconstrução no Líbano é fundamental. Isso, né, houve uma mobilização enorme da comunidade libanesa no Brasil, fazer doações. Muitas ainda estamos procurando como fazer chegar ao Líbano. Isso, enfim, em relação às doações especificamente. E o fato de ter havido toda essa mobilização, a missão que foi lá, conduzida pelo presidente Temer, a pedido do presidente Bolsonaro, né? Isso deixou claro que também nós temos como fazer a diferença, ajudar, para além da reconstrução ali de Beirute.
E olha, o aumento de casos de coronavírus no mundo e as tensões na eleição presidencial dos Estados Unidos repercutiram no mercado financeiro aqui no Brasil, viu? O dólar caiu 0,37%, cotado a R$ 5,61. Já a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,09%, fechando acima dos 94 mil pontos. A regulamentação das vacinas contra a Covid-19 e o princípio da precaução na área da saúde foram os temas de um seminário nesta quarta-feira em Brasília. O evento, promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados e apoiado pelo R7, contou com a participação do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Eustáquio Soares Martins, e do vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros. Também participaram o senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, e o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. A mediação foi da presidente do IEJA, Fabiane Oliveira. A taxa de pobreza na Argentina atingiu quase 41% da população no primeiro semestre. E 10% da população vivem abaixo da linha da pobreza. A crise econômica que o país já enfrentava foi agravada aí por essa pandemia. O governo do Japão planeja distribuir vacinas contra o novo coronavírus para toda a população. A correspondente Silvia Kikuchi tem mais informações. Bom dia aí para você, Silvia. A partir de quando isso seria possível já? Boa noite, Patrícia. Segundo fontes oficiais, as vacinas estariam disponíveis até junho do ano que vem. Mas também poderão ser antecipadas ainda neste ano para profissionais da saúde, idosos e portadores de doenças. Para isso, o governo vai gastar o equivalente a 35 bilhões de reais. As vacinas estão sendo desenvolvidas em conjunto entre farmacêuticas do Japão e do exterior. Patrícia. Obrigada, Silvia. As refeições em ambientes internos foram permitidas em Nova York pela primeira vez desde março. Os restaurantes reabriram os espaços fechados com 25% da capacidade e obedecendo aí protocolos de segurança contra o coronavírus. Agora o futebol. 2 partidas foram disputadas nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense. Já o Bahia venceu o Botafogo fora de casa. Veja agora os gols. O Bahia visitou o Botafogo e se deu melhor. Gilberto marcou o primeiro do time baiano. No segundo tempo, Elber fez o segundo do Bahia. Pedro Raul ainda diminuiu, mas não evitou a derrota dos cariocas. Botafogo 1, Bahia 2. Olha, na Libertadores, o São Paulo perdeu do River Plate da Argentina por 2-1 e foi eliminado da competição. O Flamengo venceu o Independiente del Valle do Equador por 4-0 e se classificou para a próxima fase. Quem também garantiu a vaga foi o Palmeiras, que goleou o Bolívar. Veja agora como foi. O Palmeiras saiu na frente do Bolívar com o William. No segundo tempo, Wesley chutou no ângulo e marcou o segundo. Matias Vinha fez o terceiro. O quarto foi de Rafael Veiga. E Rony fechou o placar. Palmeiras 5, Bolívar 0. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h25 da manhã. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite para você.